Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Quero chamar a atenção dos políticos desse nosso país, senhores senadores, senhores deputados, principalmente você, presidente. Em vez de cortar na carne do povo brasileiro, corte na carne de vocês, faça como o Jorge Cajuru, siga o exemplo dele. Não é porque é a Silvier, que apresenta Cidade Alerta, que tem benefícios ou que não se vê diante do caos. No sábado, meu pai e minha mãe me chamou, minha filha, seu pai está morrendo no Cais Colina Azul. E meu pai teve 2 AVCs, na verdade, isso foi eu mesmo presenciei um deles, eu nunca mais quero ver uma cena daquela na minha vida. Eu quero aqui agradecer, eu disse que eu faria isso ao vivo, que eu tenho um dever até moral de fazer aqui. E quero agradecer, que todo mundo chama ele de doido, que é doido mesmo, até conhece, Cajuru, doido, mas é quem está ajudando muita gente na saúde, foi quem me fez todo esse encaminhamento para que eu salvasse a vida do meu pai, e agora todo mundo está cuidando dele ali no Hospital Santa Mônica. Oi, Silvier, não foi só você que recebeu a ajuda de Jorge Cajuru. Eu também. Eu sou Marise, tenho uma sobrinha que há 8 meses estávamos nessa romaria na saúde pública de Goiânia e sem resultados. Na sexta-feira passada, depois de várias portas fechadas, a gente desespera e eu cometi a loucura de procurar Jorge Cajuru às 6h30 da manhã no sábado. Em menos de 48 horas, estou aqui no Santa Mônica, que é o hospital que ela deveria sim estar internada. Ela já passou por uma cirurgia nessa unidade. E a gente precisa divulgar esses trabalhos. A gente precisa ver que é assim que mudamos. São pessoas que têm um olhar diferente sobre nós, humanos, que vamos mudar o país. Somente. Se vocês conhecessem o Cajuru no seu íntimo, no seu âmago, você saberia que, na verdade, existem homens ainda que pensam nos outros. É um cara desprovido de qualquer sentimento de apego a coisas materiais. É um cara que mata e morre por sua causa. É um sujeito que não existe mais. Em Brasília, 13h30, boa tarde. De imediato, ao vivo com o seu telejornal A Voz de Goiás, eu sou Melissa Garcia. Hoje é segunda-feira, dia 11 de junho de 2018. Aqui Goiânia, Goiás, ao vivo do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Justiça. Especial um forte abraço a todos vocês que estão agora ao vivo com a gente, nos acompanhando pela página facebook.com/CajuruGoiás. Deixe seus comentários durante o nosso programa. Esta manhã eu estive no Centro Diabético, projeto de autoria exclusiva do parlamentar Jorge Cajuru, que está bem próximo de ser inaugurado. Manda para o ar, Cajuru prometeu, cumpra. O Senhor prometeu e cumpriu. Olá a todos os amigos que acompanham a Voz de Goiás. Estamos aqui em frente ao Centro Diabético. Tivemos a visita do governador José Eliton, que veio conferir as instalações para a inauguração em breve do primeiro Centro Diabético do Brasil, o Centro Diabético feito pelo nosso parlamentar Jorge Cajuru. Estou aqui ao lado do governador, estou aqui representando as redes sociais do Jorge Cajuru, criador do Centro Diabético, e estamos grandiosos em agradecer o seu esforço a todo momento, né? Pois estamos chegando na hora de inaugurar o Centro Diabético, o primeiro centro diabético do Brasil, que vai atender a quase 1 milhão de pessoas em Goiás. É verdade, o Jorge Cajuru foi uma inspiração, ele sempre lutou muito por essa bandeira, por essa agenda. Nós tivemos todo um estudo técnico a respeito dessa matéria e tomamos a decisão de levar à frente esta demanda, mas nós reconhecemos nele uma pessoa que lutou muito para que esse momento estivesse acontecendo. Estamos finalizando as obras e, com a bênção de Deus, se Ele nos permitir, no final do mês estaremos já inaugurando, funcionando esse importante centro de tratamento de diabetes. É um esforço conjunto de todos que querem um bem para Goiás, que lutam, que trabalham com esse objetivo. Portanto, eu acho que, a par dos posicionamentos políticos partidários, o que nós temos em comum é o objetivo de atender as pessoas, e é isso que interessa. Só tem sentido governar, fazer política, se for para fazer o bem, e eu fico feliz de estar nessa agenda juntamente com o Jorge Cajuru. Muito obrigada.
Entrando no ar, Papo Aberto. Papo Aberto. A sua resenha noticiosa das manhãs de sábado. Notícias, informações e comentários sobre o que está acontecendo em Goiânia, no Brasil e no mundo. Papo Aberto. Muito bom dia você que está sintonizado aqui na Rádio Bandeirantes. Esse é o programa Papo Aberto, notícias inteligentes, que está entrando no ar. Hoje é 9 de junho de 2018, hoje a temperatura é agradável, 19 graus aqui no setor Nova Suíça, em Goiânia. E hoje nós temos uma entrevista exclusiva com o pré-candidato ao Senado, Jorge Cajuru. E na nossa bancada de hoje está Vitor Hugo Pereira, mais um programa Papo Aberto. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Jamie, bom dia a todos da bancada, mais um programa Papo Aberto. E hoje, realmente, a satisfação de estar sentado em uma mesa em que eu acho que eu sou o menos experiente. Então já dizia o meu pai que quando você for o mais burro da mesa, você pode ter certeza, esse é o seu lugar, que o nível vai ser elevado para cima. Então, ao lado aqui de Jorge Cajuru, sobretudo, antes de mais nada, a satisfação pelo fato de ser um leitor, uma pessoa que lê muito. Então vou estar aqui ao lado dele, tentando sugar ao máximo das suas leituras, das suas frases que eu trago para mim toda a minha vida. Eu acho que de todas, no mundo político, no cenário de televisão e rádio, aquela frase que eu mais fiquei marcado, de Jorge Cajuru é que também se faz amor pelos tímpanos. Essa é a frase que eu levo para mim. Então, meninas, tomei isso como inspiração. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Robson Terto. Bom dia, Jamie, bom dia, bancada. Bom dia, Jorge Cajuru. É uma satisfação tê-lo conosco nessa mesa, discutindo temas tão importantes e relevantes para o nosso cenário político, e não só no cenário político, mas também em todos os âmbitos. É uma grande satisfação. E tenhamos um excelente programa no dia de hoje. Claro. Maravilha. Bom dia, Leandro Rodrigues. Mais um programa Papo Aberto e hoje com muito debate inteligente. Com certeza. Bom dia a todos que nos ouvem. É até difícil fazer uma abertura depois de umas palavras dessas. A essa hora, hein? Essa hora da manhã o cara trouxe poesia. Bom dia a todos. Ensinamento de vida. Cajuru, sempre bom te ouvir. Com certeza, para todos nós, um prazer recebê-lo aqui essa manhã. Hoje estará conosco, o entrevistado de hoje ele já foi jornalista esportivo, radialista, apresentador de televisão, empresário e político brasileiro. Ele é filiado ao antipolítico brasileiro, filiado ao Partido Republicano Progressista, PRP, atualmente é vereador por Goiânia, sendo o vereador mais votado da região. Ele é polêmico. Da história de Goiânia. Ele é polêmico, nasceu na cidade de Cajuru, São Paulo, no dia 20 de janeiro de 1961. O bate-papo de hoje do programa Papo Aberto será com ele, Jorge Reis da Costa Nasser, o mais conhecido como Jorge Cajuru. Seja bem-vindo ao programa Papo Aberto. Bom dia, Goiás, senhoras e senhores, jovens goianos e goianas. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Este prefixo que eu tive o privilégio de trabalhar em todo o grupo, não só na rádio, como também na TV, e graças a Deus ter feito história ao lado de José Luiz da Atena. E em especial um abraço a todos que já desde dezembro do ano passado estão em todos os sábados das 7h30 às 9 horas da manhã, comunicando de uma forma diferente, com juventude, com gente que pensa, com gente que sabe perguntar, que sabe ouvir e que principalmente deixa o entrevistado falar, porque hoje em dia em Goiás a maioria da imprensa não pensa e também não deixa quem pensa falar, até porque nós temos uma mistura em Goiás de jornalistas e de meretrizes. Eu prefiro as meretrizes, elas são mais éticas do que muitos jornalistas
que querem tomar conta do programa da maneira deles, porque eles viraram jagunços de mídia, são assessores pagos por políticos, então eles fazem o programa de acordo com o patrão deles na Assembleia, na Câmara e no Palácio. Então estar aqui em um programa como o Papo Aberto, com gente que eu estou olhando para cada um, desde o Vitor, ao Jamie, ao Dr. Robson, ao Leandro, sabendo que aqui não tem nenhum picareta, ou seja, não tem nenhum assessor do Marconi, do Ronaldo Caiado, do Daniel Vilela, de deputado estadual, de deputado federal, do prefeito Íris, da dona Íris. Aliás, ambos estão cheios de jagunços de mídia. Então, você ter esse privilégio é muito bom. Eu já acordo cedo mesmo todo dia, 13h30 da manhã, e você poder acordar e participar de um programa como este é muito prazeroso. Eu estou à disposição, perguntem tudo o que vocês quiserem, fiquem à vontade, saibam que eu sou sincero, respondo do jeito que vem a pergunta, mas não sou agressivo, não sou mal educado, sou um simples ser humano, como vocês. O peão e o rei, depois do jogo, voltam para a mesma caixa. Mais uma frase para você, para você, Jamie. Maravilha. Então, nós somos todos iguais, a gente tem que saber se respeitar e saber ter opinião própria, né? Ter opinião própria não significa desrespeitar o outro. Desrespeitar o outro, o próximo, é você ser ofensivo. Isso eu somente sou quando a pessoa é ofensiva a mim de uma forma assim, brutal. Às vezes até de forma normal eu engulo, eu deixo passar, porque eu sou Deus Futebol Clube e penso que nessa terra a gente não pode perder a esperança de que o próximo sempre vai melhorar. E se eu não puder amar o próximo, pelo menos prejudicá-lo eu não vou. Mais uma, Jamie. Então é aquela outra linda definição. Um homem vem e diz: pronto, perdi a esperança. Deus vem e responde: pronto, perdi um homem. Esperança eu nunca perco. Maravilha, esse é Jorge Cajuru, vai estar conosco. Você pode mandar um WhatsApp para 998476110, é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes, mandando a sua pergunta. Pode mandar a sua pergunta, que nós vamos fazer aqui todo o processo, passar para o Jorge Cajuru, ele vai responder você da forma dele. E pode mandar 998476110, é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Nós já estamos ao vivo pela Rádio Bandeirantes, pelo Facebook. Pode acessar lá a Rádio Bandeirantes pelo Facebook e ver ao vivo Jorge Cajuru aqui na Nova Suíça. Nosso âncora, eu peço a permissão, né, para que hoje nós tenhamos uma liberdade na pauta, para que podamos questionar, bater um papo, uma coisa bem mais aberta. Eu acho que assunto não vai faltar. Se o senhor nos permite. Afinal, né? O nosso programa é o Papo Aberto. É o Papo Aberto. Vamos lá. Vamos para a nossa primeira pauta. Hoje tem muitas informações com qualidade. Já tem pessoal participando aqui pela live do Facebook. O Barlos Leandro da Silva já está mandando bom dia. Cajuru é show lá de Caldas Novas, Goiás. Abraço especial a Caldas Novas. Estou com saudade, vou estar lá na semana que vem. Maravilha. Sebastião Cipriano também já mandou olá. Fernando Xavier já está online, sintonizado aqui na Bandeirantes. Todos sintonizados. Hoje vamos ter muitas informações e debate inteligente com Jorge Cajuru. Vamos para a primeira pauta de hoje. Não, destaque do dia. Abrir o microfone, vamos entrar em cima do... Destaque do dia. Estado de Goiás. PGE dá parecer favorável para que militar transexual faça teste de aptidão em grupo feminino em Goiás. Ela foi incluída na PM como sendo do sexo masculino, mas está na fila de espera para cirurgia de mudança de sexo. O procurador considerou o princípio de dignidade da pessoa humana. Dr. Robson Terto
James, é um tema bastante polêmico, mas com a devida vênia que é particular nesse sentido, né, eu hei por bem concordar com a decisão ofertada pelo PJE. Primariamente porque nós estamos lidando com situações de previsões constitucionais, inicialmente quando se tratamos do artigo 3º, do artigo 5º, onde se diga-se de passagem com relação à dignidade da pessoa humana e promover a integração entre as partes, né? Ou não só entre as partes, mas entre os cidadãos entre si. É importante ressaltar que essa decisão, ela foi uma decisão tomada recentemente. Contudo, já é uma decisão que já vem se propagando há bastante tempo no estado de Goiás. No Supremo Tribunal Federal. Principalmente em Planaltina, já houve uma decisão, isso em 2011, ou seja, já se vem tentando se acrescer essa informação já desde aqueles tempos. E recentemente, inclusive bem ressaltado pelo próprio Vitor aqui, na ADIM 4.275, que eu fiz até uma ressalva com relação a isso, o STF entendeu como acrescer, né, o nome social do indivíduo no seu registro civil, sem a necessidade, inclusive, de fazer uma ação, entrar com uma ação, sendo que possa fazer isso diretamente ao cartório, né, bastando simplesmente uma autodeclaração com relação à sua situação. O que me preocupa nessas questões, eu até ressalto que é uma questão que devem ser de ordem pública, justamente essas questões de preconceito. Por quê? Se nós formos analisarmos mais afinco, já tem um decreto presidenciável ao qual permitia com que as pessoas, aqueles indivíduos considerados a sua ideologia de gênero, né, não vamos falar sexo aqui, a sua ideologia de gênero, já fizesse as suas alterações juntamente àqueles órgãos administrativos, por exemplo, a Receita Federal, né? Então, o que me chama a atenção é justamente essa forma de discriminação que possivelmente ainda pode ocorrer. Nós temos casos, por exemplo, que não é uma situação que nós podemos levar em caso concreto aqui, por exemplo, aquela jogadora Tiffany, que é uma jogadora de vôlei, né? Joga Superliga, e até hoje ainda se tem um determinado preconceito à forma como ela se comporta, né? Mas agora, até questionando o nosso convidado, Jorge Cajuru, nós temos o caso da Tiffany, que é um caso emblemático, que é um caso que está inserido diretamente no esporte. E nós temos as diferenças fisiológicas. Uma coisa é trocar um nome social e ótimo, outra coisa é competir em esporte de alto rendimento. Agora, questionando o Cajuru como representante do povo, principalmente na Câmara Municipal, transexualidade, homossexualidade é algo que hoje realmente é corriqueiro, normal. Sim. Em relação à população goianiense, em relação à classe, vamos dizer assim, os homossexuais, os transgêneros, o senhor já levantou alguma bandeira? O que, como representante do povo, como enfrentar o preconceito, como enfrentar e lidar com essas situações diariamente, hoje, né, nos dias atuais, século XXI? Como dizia o Nietzsche, arrependimento é o remorso mais indecente que existe no mundo. Então eu aprendi, lendo Nietzsche, que o preconceito também ele é muito indecente, né? Eu tenho dificuldade para discuti-lo. Nós aqui, todos nós, nascemos de que forma? Nascemos completamente nus, ou não? Sim. O Vitor nasceu de roupa, de pijama. Você nasceu pelado, não nasceu? Sim. Então, a partir daí, Deus deu o corpo para ti definir o que quiser fazer com ele. Correto? Eu tenho o maior orgulho de dizer que me considero padrinho, e ela também assim me tem, a filha de Toninho Cerezo, que era filho. Perfeito? Que eu, desde criança, em Belo Horizonte, tratava como se fosse meu filho. Depois passamos a conviver em Gênova, na Itália, quando o Cerezo para lá foi jogado na Sampdoria. Hoje todos conhecem a Leia, sim, né? Que tem uma personalidade incrível, que pensa um pouquinho mais do que muita gente, ou seja, tem um cérebro privilegiado. Portanto, eu odeio o preconceito, eu respeito o gosto, respeito o direito de ir e vir, o livre arbítrio, inclusive no sexo, e repudio veementemente quem assim não pensa, né? E sobre a Tiffany, no
o esporte é um pleno direito dela. É um pleno direito. Eu vejo que quem pensar o contrário realmente não deve ter nascido abençoado por Deus, não deve ter sido abençoado por outra espécie que não tenha luz. Leandro Rodrigues. Esse caso da Tiffany, quando ele veio à tona, a primeira pergunta que eu me fiz e fui buscar informações foi justamente sobre o biotipo dela. Né? Porque quando a gente fala de opção sexual é uma coisa, né? É indiscutível. É indiscutível, não vamos entrar nesse... É de foro íntimo, aqui, né? A decisão isso. Agora, quando a gente coloca a pessoa dentro de um esporte, como você mesmo colocou, Vitor, de alto rendimento, eu fiquei me perguntando até onde o biotipo dela masculino, porque na realidade ela nasceu com um corpo de homem, ou em um corpo de homem, né? Aquilo ali iria trazer diferença ou tiraria ela de par de igualdade com os demais competidores dela. Mas os próprios médicos afirmaram que ao longo da vida dela, os tratamentos que ela fez, né? Ela ficou igual aos outros. Ela ficou igualzinha aos outros, remédios que ela tomou, o tratamento hormonal, enfim, isso trouxe a ela uma perca, na realidade, de desempenho muscular e ósseo. Ela não é um Mike Tyson ali, não. Entre as colegas. Não, e o que eu acho mais interessante, que vale a pena trazer a discussão, é que quando se trata de reconhecimento, né, principalmente dessa mudança de nome, sem acessar o judiciário, sem ofender o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio basilar constitucional, nós temos que lembrar que isso são garantias, são direitos e garantias fundamentais que estão na nossa Constituição e que nós viemos lutando disso desde a antiguidade. Depois nós passamos em 1215 lá na Magna Carta, passamos pelas revoluções liberais, passamos aqui pela Revolução Norte-Americana, pela Constituição Francesa, até se chegar no modelo que nós conseguimos hoje, ter um artigo 5º vasto, né, para nós conseguirmos realmente falar, nós temos direitos e garantias fundamentais arraigados. Principalmente depois de uma ditadura militar em que nós temos a Constituição Federal de 88 completamente protecionista ao cidadão. Então vale a pena lembrar o quê? Vale a pena lembrar que isso são conquistas sociais. Né? Você conseguir ser um transgênero sem acessar a justiça, indo diretamente ao cartório, porque você se sente no corpo, né, de um outro sexo, é o princípio basilar. Então creio eu que nós estamos indo muito bem quando se trata de homossexuais, quando se trata de direitos e garantias fundamentais dos transgêneros, né? E isso foi trazido pelo próprio Pacto de São José da Costa Rica, lá da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então hoje, realmente, nós temos uma legislação, nós temos uma Constituição em que nós temos muitas garantias e muitas conquistas ao longo da história. Você pode participar conosco pelo WhatsApp, aqui 998476110, ou pelas redes sociais, na Bandeirantes 820, já tem participações de ouvintes aqui no programa Papo Aberto. O Flávio Cordeiro diz assim: bom dia, Caju. Bom dia, Flávio. Vi o senhor na SEI da Saúde com outros vereadores. E aí, o que deu? Você está empenhado ou não melhorou nada? E agora entregou o cargo e a população quer saber, e ficou sem resposta. Como assim entregou o cargo? Não entendi. Para você e para... Hoje você é pré-candidato ao Senado, né? Entreguei o cargo, legislativo. Eu continuo trabalhando normalmente, não faltarei a nenhuma sessão. Flávio Cordeiro. Eu tenho o final de semana para fazer a pré-campanha, né? Normal. Evidente. Eu não vou sair como é obrigatório sair o governador Marconi Perillo. Aí ele é obrigado a se afastar. O que para mim é um erro gravíssimo, porque é uma covardia, uma deslealdade. Né? Enquanto ele agora pode fazer a campanha dele 24 horas por dia, eu tenho que cuidar do meu mandato como vereador. Ainda mais porque eu registrei em cartório que só ficaria até 31 de dezembro de 2018. Só ficaria 2 anos na Câmara como um aprendizado e que depois eu iria para Brasília tentar chegar lá se fosse essa a vontade da população goiana. Quanto à CPI da saúde, eu não falo SEI, que eu acho esse nome ridículo, né? Até porque está na boca do povo a palavra CPI. Né? CPI. O próprio prefeito Willis, quando lá foi convidado, ele falou CPI, né? Não falou SEI. A CPI da saúde, ela contribuiu em todos os sentidos, ela apontou com fatos concretos, com provas irrefutáveis,
tudo o que representa um caos na saúde pública de Goiânia. Já sabia. Mas não tinha o quê? Assim. Prova. Né? A gente trouxe prova de todo tipo que você imaginar, desde imagem a documento. Né? Então nós entregamos à Justiça e entregamos ao prefeito Iris Rezende a chance dele se recuperar na pior gestão da sua vida pública. Até porque, infelizmente, ele vive um momento de cognição. Cognição significa o quê? A pessoa não ter condições, Dr. Robson, de saber o que acontece ao seu redor. Ou seja, é um estado de saúde preocupante. Para um gestor, isso aí E para quem gosta do Iris, e eu gosto dele, eu queria que a família dele tivesse consciência. Na verdade, a família está se aproveitando da grife Iris Rezende, achando que esta grife é fundamental para eleger o desejo insaciável da diabólica Dona Iris, que quer voltar à Câmara Federal, onde lá nunca fez absolutamente nada, a não ser aparecer embonecada, perfeito? Para o estado de Goiás, ela nunca fez rigorosamente nada. Vocês aqui, eu desafio a cada um aqui que se lembre de um grande projeto dela, Dona Iris, como deputada federal, por gentileza, um grande projeto dela, me apresente. Então, ela está mandando na prefeitura e está prejudicando a saúde de um homem como Iris Rezende, aos 84 anos de idade, né, que ao perder aquilo que ele tinha de melhor, que era centralizar tudo em volta dele, saber de tudo que estava acontecendo numa prefeitura de cidade com quase 1,5 milhão de habitantes, era diferente. Hoje ele não sabe. Hoje ele toma conhecimento depois que a bomba já estourou, já explodiu, como explodiu na saúde, como explodiu na educação, contratos superfaturados. Então, tudo isso, as pessoas foram falar para ele depois. E ele não consegue tomar decisão, porque às vezes ele toma, logo depois ele esquece, exatamente por esse motivo. Esse é o motivo do impeachment. É por esse estado de saúde, ao seu ver, ou por uma questão mesmo de incompetência? O pedido de impeachment, feito por mim, com apoio agora de 10 outros vereadores, foi em ambas as partes, Leandro. Por quê? Porque, primeiro, é você constatar que Goiânia está abandonada em todos os sentidos, continua esburacada, com suas calçadas e suas ruas, continua suja. A questão da coleta de lixo em Goiânia é revoltante para qualquer cidadã, para qualquer cidadão. Nos setores prioritários, como saúde, como educação, aí você vai ao IMAS, plano de saúde, aí você vai ao IPSM, servidor municipal, aí você vai no servidor municipal e vê que o prefeito deixou de cumprir uma lei constitucional, que é uma reposição salarial do ano passado, que ele não quis cumprir, alegando que não tinha dinheiro. Só que aí depois ele quebrou a cara, porque nós começamos a descobrir lá na Câmara, especialmente Elias Vaz e eu, que vivemos de fiscalização, é o nosso forte. O Elias aprendeu comigo na Rádio K do Brasil em 1998 e desenvolveu, hoje sem depender de mim, ele tem luz própria. A gente vive disso e a gente é procurado o dia todo por pessoas que querem denunciar. Nós dois somos os parlamentares mais procurados quando se trata de denúncia, porque a população confia na gente, sabe que a gente vai atrás, que a gente é garimpeiro, e a gente foi descobrindo tudo. E descobrindo o quê? Descobrindo gastos abusivos, gastos escandalosos da prefeitura, desde publicidade mal feita, sem critérios, publicidade feita com blogs confidenciais de assessores da Dona Iris, que nem jornalistas são. Um deles é contador, por exemplo. É assessor da Dona Iris, recebe da prefeitura o inchaço da folha de pagamento, o tanto de cabo eleitoral que ela contratou, a Comurg, que virou um comitê eleitoral. Qualquer um de vocês que chegar lá e falar que é líder de um bairro, qualquer um de vocês será bem recebido pelo presidente da Comurg, que sempre foi o quê? Coordenador de campanha eleitoral. Ele nunca administrou um pit dog, um carrinho de lanche, um carrinho de sorvete. Se nós formos analisarmos hoje, né, Cajuru, a Comurg em si,
ela possui um alto déficit gigantesco. Eu falo porque eu, como advogado, acompanho algumas causas relativas à Comurg e as dívidas astronômicas, são astronômicas. E alguns pontos importantes. E ela representar, doutor Robson, 30% da folha de pagamento de uma prefeitura? Exatamente. Por quê? Porque lá não mudou nada, é mentira. Mudou a questão do quinquênio porque nós, na Câmara, reagimos e a Justiça fez o papel dela. Só que continuam tendo salários marajás. De quinquênios que eram de 13 mil reais, né? Totalmente 60 mil reais. O dobro do salário do prefeito. Exatamente. Aliás, o dobro não, o triplo. Importante aqui que a gente mencionou foi com relação à própria CI, ou a CPI, como você bem argumentou aqui. Com a ressalva com relação à questão do comentário do ouvinte, né, algumas questões importantes, que foi alguma situação que ocorreu quando você estava gripado, né, e compareceu mesmo assim à Câmara em virtude da sua elegibilidade. E um ponto importante quando nós conversarmos aqui mais não foi cedo... gripe, não, foi perigo de dengue. Né? Perigo de dengue. As plaquetas estavam... Diminuíram, né? Diminuíram. E outro ponto que você mencionou aqui hoje, quando nós chegamos mais cedo conversando, que você mencionou acerca de acordar mais cedo, né, por volta das 3 horas da manhã, para logo em seguida... Não, 13h30. 3h30 da manhã, né? Mesmo que eu durma às 2. É um organismo. Você faz e não é agora na política, não. É desde 13 anos de idade, na Rádio Renascença de Ribeirão Preto, quando lá eu trabalhava ao lado do José Luiz da Atena, da Marília Gabriela, da Renata Ceribelli, do Walker Blas, do Heraldo Pereira, do Heraldo. Ribeirão Preto é um celeiro de jornalistas, né? E ali, eles, pode perguntar para todos eles, e ali eu chegava, eu dormia na própria faculdade, na ERP, onde era a sede da Rádio Renascença em Ribeirão Preto. Então eu chegava 4h30 na rádio e saía meia-noite. Então é desde menino, mamãe me ensinou isso, me criando com um salário mínimo, com toda a dignidade, como merendeira de escolar. E a dona Zezé dizia, acorda cedo, se não tiver nada para fazer, vai ler. Porque com 7 anos de idade, a minha mãe não me dava roupa, minha mãe me dava livro. Com 8 anos eu já lia Dostoiévski, com 9 eu lia Trotsky. Aí, só puxando um assunto aqui, só da CEI, né, da CPI, naquela entrevista emblemática, né, que chegou a dar na ESPN, no programa Bola da Vez, pro João Carlos Albuquerque. Grande João. Isso, foi assim, um bate-papo bem Foi a maior audiência de todos os programas Bola da Vez da história da ESPN. Então foi 1h30, 1h40. 2 horas. 2 horas, bem assim, né, à vontade. E lá, até mesmo o senhor diz, né, que o problema do executivo é que você tem que formar uma equipe. E é aí que mora o problema, porque se Jesus tinha 12 e um traiu, mais uma das suas frases, se Jesus tinha 12 e um traiu, imagina no poder executivo. Adão e Eva e um ainda caiu, né? E quando se trata disso, realmente, poder executivo... Eu quero a distância oceânica do executivo. É o legislativo mesmo. Claro, eu nasci para ser, Jamie, legislador, fiscalizador desde menino. Eu fiz 40 anos de televisão no Brasil inteiro como jornalista investigativo. Então não tem nada a ver comigo o executivo, né? E eu não quero ter lá 12 mil pessoas para cuidar. Amanhã um secretário rouba, responsável por uma enorme corrupção. A população vai dizer o quê? Vai dizer que o Cajuru roubou. Exato. Não vai culpar o filho da mãe que me sacaneou, que me traiu. É impossível você montar uma grande equipe sem ser traído. Com 12... Já falamos de Jesus, né? Eu tenho uma equipe entre voluntários e que recebem salário, eu tenho uma equipe de rigorosamente 22 pessoas, né? Eu tenho o Fernando Gabeira, que voluntariamente me ajuda nos projetos, né? Eu tenho o José Luiz da Atena, que voluntariamente me ajuda em segurança pública. Eu tenho o filho do José Luiz da Atena, Vicente da Atena, que é meu afilhado. Que está te ajudando na que me ajuda na saúde. Isso. E ele tem brilhantes ideias sobre a saúde. Inclusive o Centro Diabético foi uma iniciativa dele comigo durante a campanha. Então eu sei que tudo é plural. Você não vive sem equipe. Você tem que montar uma equipe. Agora, eu estou careca de saber que dessa equipe com 22, que é tipo, como se fosse uma seleção do Tite para a Copa, né? Dos 22, eu sei que eu lá na frente vou ser traído. Agora, só que tem uma coisa, né? Eu vigio os 22, eu tenho o GPS deles, entendeu? Se me trair, eles vão parar na cadeia, porque eu tenho a capivara de cada um. Esse é o programa Papo Aberto, hoje com Jorge Cajuru. Você pode continuar participando aqui conosco pelo WhatsApp
Diz o César. Bom dia, Jorge Cajuru. Bom dia, César. Parabéns pela sensatez de pedir o impeachment do prefeito Iris Rezende. Que para mim, na verdade, Vitor, poderia ser até uma interdição judicial. Ou seja, o prefeito pedir uma licença médica, cuidar da saúde dele, e amanhã, clinicamente, a gente saber se ele já está apto a voltar a ser o que ele foi antes, a ele ter o comando, o controle de toda a prefeitura, e ele entender que ele está cercado de gente da pior qualidade moral. Para ser claro, ele está cercado de muitos corruptos e ele não consegue enxergá-los, embora estejam ao redor dele. Ocorre que a dona Iris se aproveita disso, porque ela coloca cada um num segmento para lá contratar cabos eleitorais do interior, que nem aqui na prefeitura vem. Tanto que o vereador Romário Policarpo essa semana trouxe uma denúncia. O bom é que lá outros vereadores estão aprendendo o ofício da fiscalização. Isso me deixa feliz. Muito bom. Se eu não deixar nenhum legado na Câmara, esse eu deixei. Outros querem também agora denunciar, vão atrás. O Romário trouxe uma denúncia gravíssima. Tem carro da Prefeitura de Goiânia em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Aruanã. Isso é o quê? Isso é gente trabalhando para a dona Iris no interior. O que está acontecendo em Goiânia é uma corrupção eleitoral, é uma campanha extemporânea e que o judiciário não faz nada. Eu tenho o maior respeito, carinho, conheço há muito tempo, quando eu era repórter esportivo, o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o doutor Gilberto Marques. Mas ele, com relação a Iris, ele fecha os olhos, até porque eles são compadres, são vizinhos de fazenda. Porque se o judiciário de Goiânia, fosse mais duro, ele já teria entrado na prefeitura e impedido o que está lá acontecendo, doutor Robson, que é gravíssimo. Nos próximos dias vocês vão tomar conhecimento aí de coisas estarrecedoras que eu estou preparando para comprovar essa questão eleitoral, esse uso de caixa de campanha na prefeitura. Ah, a prefeitura está quebrada uma ova. Dinheiro para a campanha da dona Iris tem para dar com pau. Hoje eles têm caixa de 6 milhões. Você sabe que uma campanha para deputado federal, no mínimo, para ser eleito ou eleita, no caso da dona Iris, que está desgastada, ela precisa de uns 10 milhões. Então dinheiro para a campanha tem. Agora não tem dinheiro para pagar o que é obrigatório, que é a data base do servidor municipal, né? Não tem dinheiro para pagar sutura nos cais municipais. Isso é absurdo. Uma das preocupações... Algodão, luva para a enfermeira trabalhar. É o básico. Dentro da sua candidatura. Salário digno para professor. Exatamente. É justamente merenda essa escolar questão da saúde, né? Você se preocupou muito com a saúde do município de Goiânia. E com a educação. Exatamente. Tanto é que hoje, quando nós conversarmos, você falou que já sai por volta das 5 horas da manhã, já no intuito de visitar os CAIs para saber como é que está as situações para ver se melhorou. Exatamente. Que o Willis, desde 12 de dezembro, prometeu ao Jackson Abrão, no Facebook do Jornal do Popular, que em 2 meses a saúde de Goiânia seria referência para o Brasil inteiro. Estamos hoje no dia 9 de junho. A saúde de Goiânia melhorou? De maneira alguma, né? E tanto é que a própria CEI, ou a CPI, como você bem disse, ela trouxe em seu bojo justamente essas irregularidades. Tanto é que vocês, juntamente com o vereador Elias Vaz, né, que vocês encamparam essa CEI. A doutora Cristina também. Exatamente. O Clécio vocês focaram com relação às oitivas, por exemplo, da Fátima Nguruê, né, que foram mais, ou 7 oitivas. Foram 7. 7 depoimentos. Foram 7 espetáculos teatrais. Exatamente. Porque ela é zaina. Né? E diferentemente do que ela se apresenta, científica, estudada, ela não é estudada coisa alguma. Né? Um dia eu fui falar para ela se ela se recordava de Goebbels, ela nem sabia quem era Goebbels. Então, como ela não sabe o que é zaina, eu vou dizer, ela é dissimulada. A pessoa zaina é dissimulada, ela é dissimulada, doutor Robson, ela é cínica. Ela foi lá brincar com a gente na CPI, não respondeu a nada e não fez nada, não contribuiu com a CPI em nada. Agora, essa mulher, na minha opinião, chega ao quadro de psicopatia. Ou seja, é uma psicopata. Ah, foi cientista, pode ter sido o que ela foi. Só que como gestora, ela é péssima.
Concorda comigo? Às vezes você pode ter uma pessoa inteligentíssima do seu lado, né, culta do seu lado, que mas se você gerir, claro, se você isso, Leandro, se você entregar a administração da Rádio Bandeirantes para ela, gente, é uma empresa, vai quebrar a rádio. É uma empresa. Nós estamos falando de PGE, nós estamos falando de política, de justiça, e está conosco agora, diretamente da capital federal, da capital paulista, ao vivo, Jorge Cajuru. Muito bom dia, José Luiz da Atena, seja bem-vindo a Bandeirantes 820 de Goiânia. Bom dia, gente. Bom dia, amigos de Goiânia. Meu irmão Jorge, prazer estar com vocês. Bom, só o Cajuru, para os caras acordarem esse horário. Trabalhar o dia inteiro, né? O telefone, chega a Polícia Federal. Eu liguei. Eu vou trabalhar até meia-noite, mais ou menos. Amanhã, mais ou menos até isso. Mas que o Cajuru vale a pena. Maravilha. Fenômeno, tudo bem? Ô, Fenômeno, saudade pra caramba. Hoje vamos lá no seu apartamento, naquele cantinho nosso lá com o Vi e com a sua nora, que já está bem melhor da cirurgia. E aí hoje vamos matar a saudade lá daquele lugar gostoso lá que você escolheu. Porque o Datena, para quem não sabe, tem por Goiânia um grande amor, tem todos os seus netos daqui. Sua família aqui. Todos os seus netos são daqui, os filhos do Joel e os filhos do Vicente, né? E tem por Goiânia muito mais amor do que muito goianiense, principalmente da classe política, né? E o Datena, você sabe, ele é o meu maior exemplo, minha maior referência, é um pai, é um irmão, e eu aprendo muito com ele, aprendo principalmente com o que ele me ensinou lá atrás. Porque eu falava aqui agora mesmo, meu irmão, que quando na época da Rádio Renascença em Ribeirão Preto, você é testemunha de que eu já acordava cedo para trabalhar e já era o último a ir dormir, porque eu dormia na rádio, Datena se lembra. Na rádio? Na rádio, eu dormia na faculdade, na discoteca da rádio, entendeu? E eu só saía para ir comer pizza com o Datena. Morava, exatamente. Saía para ir comer pizza com o Datena na pizzaria Bambino. Datena, o Paulo Henrique e eu, não era? E o Valadão. José Luiz da Atena agora tem um novo programa, está em Agora é com o Datena. Agora é com o Datena. Gostaria de parabenizar. Porque ninguém aguenta mais ver aquele falso que só tem 3 palavras do Faustão, só junta 3 palavras e nenhuma mais, né? Nunca leu O Pequeno Príncipe. Então você ter domingo um profissional, um comunicador, que para mim é o melhor do Brasil, e até o Silvio Santos reconhece isso, embora o Silvio Santos tenha dito uma bobagem de que o Datena deveria continuar no programa diário, é porque o Silvio morreu de medo de saber que em breve o Brasil inteiro vai ver a diferença do Datena, que faz qualquer tipo de programa com uma diferença. O Datena tem cultura, o Datena leu de tudo, o Datena leu de ética, de Baruch, de Spinoza, que nenhum político, nenhum presidenciável leu. Pergunta para o Jair Bolsonaro, para o Ciro Gomes, se algum deles leu Ética de Baruch, de Spinoza. Datena leu em 10 minutos. Datena leu Capital. Então é muito difícil na televisão você ter um comunicador completo, inteligente, culto, preparado, que sabe perguntar, que sabe conversar, que sabe ouvir. Faustão não sabe ouvir. Então é difícil. Domingo tem o Datena de um lado, do outro lado tem aquele bonequinho daquele Raimundo Faro. Né? Eu, se fosse a Estrela, o contrataria para vendê-lo com um boneco, não é verdade? Né? Então é muito triste, né? No SBT tem aquela garotinha, né? Que eu também a colocaria numa praça para vender pipoca. Mas o Faustão é legal de você ver as roupas dele. As roupas do Faustão. A cor dos relógios, as jaquetas, misturado com as Então, camisas. finalmente eu voltei a ver televisão aos domingos, porque juro por mamãe, que Datena conheceu e bem, Dona Zezé, eu não via programa domingo de televisão. José Luiz da Atena, muito obrigado aí por participar do programa Papo Aberto. E gostaria da sua... participar, porque eu não falei nada. Eu acho que agora então é a oportunidade deles expor agora. Não fala absolutamente nada, não. Olha, muito obrigado pela sua participação. Primeiro que eu não estou aguentando aqui, olha, quanto aos políticos lerem a ética de Baruch Spinoza, até aí, não lembro, tudo bem. O problema é que eles não praticam nem de Spinoza e nem de ninguém. Essa é a grande realidade. Verdade. Eu estou mantendo contato aí daqui em São Paulo
porque os caras têm a mínima perspectiva de que eu seja candidato a senador ou qualquer coisa, mas a cada dia que eu converso com os caras, eu tenho menos vontade de entrar na política, de ser cada vez mais distanciado da política, porque não é só ética que falta esses caras. Você conversa com o cara meia hora e você não sabe o que o cara está falando. E olha que é cara de elite da política nacional, o sujeito não está entendendo o que você está falando. Não, mas política é assim mesmo. Eu falei, por isso que nós estamos nessa caca do país. Porque ninguém entende o que vocês falam, nem entre vocês mesmos. Agora, é por isso que o Cajuru está dando um show na política de Goiás, e com certeza vai dar, seguramente, no Brasil, no Senado Nacional, porque tem o que ele está dizendo aí, que é conteúdo e coragem, é o que falta aos políticos brasileiros, né? Você não sabe, na realidade, o que o cara pensa, o que o cara quer. Essas composições vestiram muito mal, essas alianças vestiram muito mal. O Brasil está muito mal administrado. Outra crise presidencial hoje, com essa denúncia, mais uma denúncia ao Temer, o governo já acabou há muito tempo, não é? Mais uma denúncia de que as obras da filha dele foram pagas com dinheiro vivo. É a terceira denúncia. O cara sobrevive, mas sangra, com ele sangra o país. Todo dia notícia ruim. O dólar voltando a um patamar razoável ontem, mas chegando a bater quase R$4, que é um absurdo. O dólar turismo chegando a quase 31. Quer dizer, o país está muito mal comandado e não há uma perspectiva positiva de que o seja de forma diferente daqui para frente. A classe política desmoralizada, muito longe do povo brasileiro, distante do povo brasileiro, distante do que é o povo honesto, decente, trabalhador. O Cajuru colocava muito bem. Há pessoas cultas, mas que não correspondem dentro do princípio total do que significa o trabalhador brasileiro. Aquele que acorda cedo, que trabalha, que contribui para o país, um bom empresário, porque não um bom, pequeno, médio e grande empresário, que esses não recebem dinheiro do BNDES, mas o Joesley recebe dinheiro pra caramba para poder lavar para partido político. Enfim, o Brasil vai muito mal, parece o Titanic. E os caras que estão dirigindo o Brasil vão bater naquele iceberg. Essa é a grande realidade. Se houver rapidamente fala de reforma da Previdência, que vai cair no colo do próximo presidente, mas se houvesse uma reforma política, tivesse acontecido uma reforma política lá atrás, tanta lenda não teria sido disseminada no Brasil. O Brasil que aproveitou muito mal a democracia, dois presidentes empichados de um ex-presidente preso. Quer dizer, por isso que nós fizemos essa democracia. Muita gente correu por ela e nós não vemos a democracia no livro. Tomara que a coisa comece a mudar. Eu não concordo com essa história que o brasileiro não sabe votar. Não é que não sabe votar, é que não tem quem votar. Exatamente. Quem aparece para votar, os caras querem tirar você da política. Não querem deixar você entrar na política. É o caso do Cajuru. Demorou um tempão para entrar e agora os caras estão com medo que ele continue ascendendo a cargos maiores. Mas isso é impossível, que depende do povo, e tenho certeza absoluta que o povo goiano, que eu amo mesmo, de paixão. Eu nasci em Ribeirão, uma cidade que eu tenho orgulho de Ribeirão Preto, porque eu tinha na vida, que teve boa parte disso também aqui em São Paulo. Amo São Paulo e amo Goiânia, que é a terra dos meus filhos, dos meus netos, e amo demais o estado de Goiás. Gosto pra caramba, pretendo morar aí, vou encerrar minha carreira, não está longe disso não. Agora, fazer falar sobre o Cajuru, com o Cajuru de um irmão que realmente há muito tempo nós temos os nossos sangues misturados. O nosso sangue está misturado há muito tempo por pensar da mesma forma, por agir da mesma forma e agir e falar do jeito que a gente pensa. A gente não pensa de um jeito e age do outro, a gente pensa de um jeito e age do mesmo jeito. É por isso que muita gente não gosta da gente. Eu não estou iniciando a quem não gosta da gente. E eu também. Agora, é assim que você falou, o sujeito que pensa não tem espaço. Em televisão, em rádio, é difícil. O sujeito que pensa tem espaço. Eu concordo com o que você falou, eu não tenho nada contra o Paulo, pelo contrário.
eu tenho uma relação até razoável com o Fausto, de vez em quando ele me convida para ir na casa dele, eu vou lá, fico 10 minutos, estou no pé. Mesmo porque tem muita gente falta que vai lá. 10 minutos e dou no pé. Agora, o grande lance é o seguinte, falta 3 palavras, parece que é a coisa mais inteligente do mundo. Né? Coisa que a gente fala todo dia na televisão, no rádio, e fala muito pior do que ele fala. Mas ele fala, olha, porra, meu, o Brasil tá mal. Aí parece que é a maior frase que foi dita na Rede Globo de televisão. E é uma mentira absurda que não existe. Na realidade, os caras estão querendo fazer uma catarse do país. Eles fizeram... A Globo, por exemplo, ela foi partícipe de esquema de ditadura durante muito tempo, e quer acabar com essa imagem 3, 4 vezes. Até mudou a filosofia das pessoas que dirigem a Rede Globo hoje, mas história é história, né? História você fez e fica marcado. Então você vai para a cadeia por causa da sua história, você tem estátua pela sua história. História é história, já está escrita. Você pode só melhorar, mas nunca apagar o que já foi escrito. O Fenômeno, eu gravei aquilo que a Globo pediu, não sei se vocês aqui do Papo Aberto gravaram, aquela história de o Brasil que você quer. Eu gravei, eu mandei para a Globo, Fenômeno. Será que não vincularam? E eles não querem colocar no ar, Fenômeno, porque eu gravei o seguinte: o Brasil que eu quero é o Brasil que nunca mais tenha a Rede Globo. Vai gravar a mesma frase minha aí. Pode aproveitar. É tudo que eu falei. Os caras escreveram uma história e querem passar a borracha. Que a gente esqueça, né? Falando 3 ou 4 frases, isso vai mudar. 31. Domingo passado foi o Falabella lá, que disse uma frase: olha que vergonha essa política nacional. Pô, e saiu destaque na capa do UOL, de tudo quanto é lugar. Que absurdo, uma coisa que qualquer criancinha fala. Você fica agora, que absurdo, que vergonha a política nacional. Bom, é por isso que esses caras não são processados como a gente. Por gente que a gente adora ser processado. Porque é atestado de idoneidade para nós, né? Opa! Datena, mas só que tem um detalhe. O cara que processa a gente é uma maravilha. É por pessoas como você e Jorge Cajuru que o brasileiro hoje tem acesso a muitas informações que antes elas eram corriqueiras para eles, né? Lá do território tupiniquim de Brasília, porém é obscura para o restante da população. Eu como brasileiro, e tenho no auge dos meus 36 anos, tenho vivido um momento ímpar, e eu acredito que a maioria dos brasileiros também, que a gente está de fato vendo que aquilo que a gente desconfiava é verdade. A gente desconfiava que eles roubavam e a gente sabe que hoje é verdade. A gente desconfiava que tinha acordo entre a parte privada e pública, e hoje a gente sabe que é verdade. A gente tinha desconfiança de tantas coisas que aconteciam e não sabia por que o nosso dinheiro não era aplicado de uma maneira decente, e hoje a gente vê que é verdade. Então, pessoas são processadas como vocês, mas é pessoas como vocês também que têm escrito essa história, né, que vocês estão falando, que é a história da nação brasileira. Bom, se você vive o momento ímpar com 36, eu vivo o momento par. O grande problema é que isso aí. Os caras confundem o dinheiro público com a privada deles. É verdade. Roubar, é por isso que o Brasil está assim. Essa confusão existe, enquanto ela continuar existindo, nós estamos perdidos. Eu conheço um cara desprovido de apego à grana. Se tem alguém parecido com ele, pode ser parecido. Mas igual não tem, que é o Cajuru. O Cajuru nunca foi ligado em coisas materiais, nunca teve ligação direta da pena. Eu também não fui também, não, porque eu perdi 10 milhões de dólares para a Rede Record de televisão, eu estou aqui em pé e não estou nem aí. Eles não ficaram bem mais ricos, nem mais pobres. Só passaram umas sacolinhas a mais, uma menos. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sempre que não tem apego a coisas materiais, ele mete medo nas pessoas, porque se o cara não quer ganhar grana a mais do que ele precisa para viver, aí é a lei da mais-valia, o Cajuru citou o capital aí. Eu não sou comunista, não. Eu gosto do Marx, porque
a obra dele foi desvirtuada, né? Claro. Foi arrebentada por Lenin, por Trotsky, o risco do Stalin matou 50 milhões de pessoas, mas era um pensador. Na realidade é isso, o cara precisa ter o que ele precisa para viver. Mais do que isso, é uma injeção de saco terrível que fica com medo de perder. O Cajuru é um cara que faz essa p***. O meu relógio, cara. Mas quem tava doando era ele ou você, Datena? Ele. Vocês estão em casa e tem muito ouro no relógio que ia dar pra ele. E ainda falei no ar o seguinte, o Datena concorda. Ainda falei pra Hebe, olha, o Datena concorda plenamente, ele não vai achar ruim, não. O corno galando, ninguém não. Era um relógio lindo, um Rolex lindo. Mas essa vida é um empréstimo de ossos, né, meu irmão? Ninguém leva nada de seu, né? Recordar que a gente tinha programas que davam muita audiência, o que o Cajuru deu aqui na Rede Estudantes, na verdade eram os públicos que davam audiência, né? E durante muito tempo. E vieram uma projeção muito grande, uma parte extraordinária que nós fizemos aqui na televisão. E aí, as pessoas que vivem mais ou menos esse tipo de coisa, elas vão para o shopping para serem reconhecidas, fazem viagens reconhecidas no aeroporto, no cartão, dá para tirar uma foto, que legal, olha o que você falou essa semana, onde faz e tal. A gente fazia, sabe o quê? Ficava aqui no fundo do quintal de casa, aquele ar, dificilmente eu estou agora, estou olhando agora no fundo do quintal de casa, e ficávamos nós dois aqui conversando com a minha família, não íamos a lugar nenhum. Esse negócio de reconhecimento público é legal, porque você pode fazer um reconhecimento público algo para o público. Porque algo para você ter reconhecimento do povo e usar isso para você, é uma sacanagem que os caras fazem todo dia. Mas então, a gente ficava aqui quieto, conversando, contando piada, e sinto muita falta disso, porque eu realmente seleciono muito os meus amigos. De afeto e aniversário, qual vai o Cajuru e gente da minha família. E é mais ou menos isso. Datena, eu até então pego suas palavras aí. Se Jorge Cajuru é um dos homens aí que não tem apego a coisas materiais, fica difícil então daqueles que usam... Eu aprendi com ele. Porque quando eu tinha 13 anos de idade, eu via que a única preocupação que ele tinha, e hoje o cara, o Datena hoje está bem de vida e tal. Cara, amigo, você sabe o que ele passou? Ele viajava todo dia de Viação Cometa de ônibus, de Ribeirão para São Paulo, para trabalhar na Bandeirantes, e para voltar para ficar com a família, não abria mão de ficar com os filhos, com a esposa. E a preocupação dele era uma só, era a geladeira cheia. Era não faltar nada para a família. Pois é, Cajuru, agora então, o cara que passou uma vida dessa, hoje ele merece, pelo talento que ele tem, entendeu? Viver uma vida. Ele conquistou isso aí. Agora, se é uma... Eu meti a mão num cara que falou que eu passei foto. Eu larguei a mão num cara que falou que eu passei foto. Isso é mentira. Eu sempre fui filho de porteiro da Secretaria da Fazenda, que vendia bilhete da rua. Senhor Vicente. Minha mãe costurava bola, tinha a família do Cajuru. Mas eu nunca passei fome, porque todo o dinheiro que eu ganhava, eu comprava em comida para os meus filhos. Eu comprava honestamente. Não comprava nada. Eu comprava honestamente. Agora, uma família sempre teve muita dificuldade a vida inteira, até 43, 44 anos de idade, hoje eu tenho 60, foi de extrema dificuldade. Depois eu ganhei muita grana, mas quando enchi o saco de ganhar muita grana, eu resolvi perder boa parte dela, para não ter problema de ficar pensando em... A rescisão de contrato da Record. Aqui até o fim da vida. Eu fiz lá minha contribuição para o Templo de Salomão. Mas só para vocês terem uma curiosidade, como é que é engraçada a vida, né? Nós dois, a gente viajava para o exterior, e o Datena mais brilhante do que eu, mais completo do que eu no esporte, ele fazia... Não é verdade. Não, é claro que é. Fazia o repórter invisível daquela Copa com o Luciano do Vale, na Bandeirantes e tal, né? Então, para quem não sabe, só para vocês que são jovens, a viagem da gente, sabe o que era? Era para guardar a diária, entendeu? Então a gente comia sanduíche, literalmente, em Roma, em Paris, em Londres, sanduíche, para guardar a diária que a emissora grande nos dava. Para quê? Para ele voltar e para
entendeu? Para ter a família o quê? Aquele dia. Pagar o cheque especial. Isso. Carro velho. Carro velho. Então a vida da gente é essa. Aí uma vez que ele saiu da Record e me levou junto para Bandeirantes com ele em 2003, aí nós tomamos uma decisão uma vez, nós dois, com a família dele. Nós falamos assim, Fenômeno, vamos viajar. Vamos escolher 3 países aí, vamos viajar e vamos fazer tudo diferente do que nós ficamos aí quase 30 anos sofrendo no exterior. Vamos gastar pra caramba, vamos para um restaurante bom em Lisboa, em Paris, em Barcelona, em Madrid, vamos fazer isso. Aí nós fizemos isso uma vez só na vida, só uma vez também, viu? Não fez 2 não, mas só uma vez. Pô, mas porque a gente sabe o que a gente passou, mas a gente tem orgulho do que a gente passou. Nós convidamos. Por exemplo, em todos os hotéis que os caras da CBF, graças a Deus, não deixavam a gente entrar. Desde a época do Avelante, Catecheira. Então a gente tinha que ficar na porta, morrer, comendo sanduíche. Falei, nós vamos nesse hotel, vamos nos hospedar mesmo. O Caju não entendeu mais ou menos o que eu quis dizer, porque no momento da viagem em Paris, num hotel chamado Concorde Lafayette, ele já quebrou a banca de todo o resto da viagem. E eles ouviram, gastaram todo esse frigopar, o que a gente tinha reservado para a viagem inteira. Mas eu vou dizer uma coisa, valeu a pena, se nós passamos muita vontade, porque esses poderosos fugiram já. Eles falam que a CBF é uma entidade privada, né? Privada, ou pra caramba, privada mesmo, sei lá mal. Essa é a grande realidade. E aí, eles humilhavam a gente, deixavam a gente fora lá, e a gente tinha que pegar as migalhas e caiu na mesa deles. Então nós resolvemos fazer uma viagem diferente. Foi a única viagem que a gente se excedeu. É que está tocando um negócio aqui, eu vi o alarme que eu botei, que o cara tinha combinado comigo, 8h30 da manhã. Tá tocando aí o alarme? Tá não. É a música do Poderoso Chefão que eu botei. Aquela! Só tem bandido que liga pra gente. É a impressão de vocês, eu já sei que é, né? Tem picareta que liga pra gente pra tentar tirar a gente do sério. Tá dando pra ver que caiu a ligação. Esse é um ser humano especial, cara. Puxa vida, pelo amor de Deus. Muito bom poder receber uma ligação ao vivo, assim, né? Falar ao vivo com o Datena e ele não fala bem de ninguém, né, amigo? Ele fala bem de ele, eu me sinto privilegiado. Vamos aí. E daqui a pouco eu tenho exclusivamente para vocês da Rádio Bandeirantes, aqui no Papo Aberto, uma notícia que se trata de um projeto revolucionário e que vai causar uma repercussão no Brasil. No Papo Aberto. Decidido ontem, depois de 3 meses de conversa com a minha equipe, com os meus conselheiros voluntários, eu estou pronto para apresentar esse projeto como pré-candidato ao Senado, e que vai abalar o Brasil e principalmente Goiás, porque aqui os políticos não abrem mão de nenhum centavo de suas regalias. Entendi. No melhor lugar, porque que é o Papo Aberto, jovens com notícias inteligentes, e com certeza vai revolucionar isso daí. Datena, tá ao vivo ainda, Datena? Estou ouvindo, só para deixar aqui um bom dia para vocês, um abraço ao Cadu. Ele vai estar com a minha família hoje à tarde lá na chácara. Espero que eles passem, tenham um bom dia. Queria para descansar um pouquinho, porque o Cadu não para de trabalhar na cidade. Vocês são prova disso, é só observar a rede social dele. Convidei ele para tomar café. Convidei ele para tomar café 7 horas da manhã. Ele já tinha acordado 5 horas da manhã e tomado café 6, aqui ao lado na dela, da Atena. Você não acordou 5, ele acordou tarde. Não, acordei 13h30. Acordei 13h30. 5 horas eu saí de casa com o Dudu. Não, diferente de muita gente que acorda sempre para roubar. Então, um abraço a todos vocês aí, um beijo grande. Beijo grande, bom dia, Jorge. Obrigado. É um prazer falar com vocês. Prazer nosso. Tá perto? Prazer para Goiás. 3 dias, vocês convidaram uma vez, mas 3 dias, com certeza vocês vão fechar a rádio.
Mas o que vai dar de audiência também é pedir aprendizado para todos. Um abraço do programa Papo Aberto da Rádio Bandeirante de Goiânia. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, abraço grande a todo o povo goiano que eu amo de paixão. Abraço grande. Abraço, muito obrigado. Esse foi José Luiz da Atena. Agora tá com um novo programa na Band, Agora é com Você, fantástico. Agora é com o Datena. Agora é com o Datena, fantástico, dinâmico, com certeza, com muita audiência. Ele fala, Vitor, que eu sou desprendido e tal. Ele é muito mais do que eu. O coração do Datena é maior do que o dele. Datena, você pediu o que ele tem no bolso, não tem nada no bolso. Tudo que é dele é para a família dele. Para a família dele. E o que ele já ajudou de amigo, e o que ele já levou de cano de amigo, de emprestar dinheiro para colega de televisão. Que aliás, eu ensino a vocês, nunca emprestem dinheiro para colega de televisão, de rádio, porque eles não vão pagar. A maioria não presta mesmo. O Jorge nosso meio é um nojo. Datena e eu temos nojo do meio de televisão. Jorge Cajuru, ser humano do bem, quando fui conhecer você pessoalmente em Goiânia, fiquei nervoso e nem conseguia falar. Jorge Cajuru disse: depois do jogo do xadrez, o peão e o rei voltam para a mesma caixa. Manda um abraço para ele aí. Estou aqui em São Paulo escutando Jefferson Melo, São Paulo, Zona Norte. Ele veio aqui, ele saiu de São Paulo. Ele saiu de São Paulo e veio aqui só para passar um dia, para tirar foto, para conversar comigo. Um sujeito gentil, um ser humano especialíssimo. Isso acontece todo dia. Isso aqui dá um prazer a nós, né, de ver gente do Brasil inteiro, através das minhas 28 redes sociais, e pessoas que não se esquecem dessas coisas, né? Porque tratar bem as pessoas não custa nada, né? É verdade. Gostaria de agradecer também Gustavo Lotte, diretamente dos Estados Unidos, conectado com a gente. Gustavo. Luiz Oliveira, da Atena é o melhor. Luiz Oliveira, Cajuru, meu voto é seu, vamos humilhar um candidato aqui. Gostaria que o Cajuru falasse... Não pode falar o nome dele, só as iniciais, MP. Gostaria que o Jorge Cajuru falasse do nosso amigo e colega vereador Elias Vaz, que se elegeu através em defesa da melhoria do transporte coletivo e depois passou a participar através da cooperativa de transporte. Abandonou a luta da população que sofre nos ônibus superlotados. E não tem nenhum vereador que luta por essa causa, é o Tony lá do Eldorado. Tony, talvez você não saiba, eu tendo o seu zap, eu lhe envio com o maior prazer. No dia 14 de fevereiro de 2017, primeiro mês de trabalho da Câmara, eu fui o primeiro parlamentar a entrar com um projeto de lei para romper o contrato com as empresas de ônibus, romper o cartel imobiliário, nova licitação, pedi o meu projeto de lei, intermunicipalizar a tarifa de ônibus, ou seja, pelo meu projeto, hoje estaria custando em Goiânia a passagem de ônibus R$ 2,80. R$ 2,80. E esse meu projeto de lei, para variar, evidentemente, sofreu lá dentro uma derrota, assim como o meu projeto de lei que afastava todo parlamentar acusado, denunciado com prova por alguma esfera da justiça. Também perdi. Agora, sobre o Elias, é uma opinião dele, ele está enganado. O Elias, em lutas do transporte coletivo lá, ele sabe misturar, o conteúdo da discussão e sabe separar o que ele é fora da Câmara e o que ele é como parlamentar na Câmara. Lá ele nunca votou, inclusive no meu projeto de lei de transporte coletivo, ele votou a favor de mim. Ele votou a favor do rompimento com o cartel imobiliário. Então, ele não votou contra. Tivesse ele esse interesse que o Tony diz, ele votaria contra. Ele votou a favor de mim. Então, eu tenho o Elias lá como um espelho. No âmbito público, a gente vê umas coisas acontecendo que é surreal. É mais difícil explicar como eles conseguem fazer isso do que se fosse o contrário. Empresas como as de transporte público, eu posso citar também exemplos Correios, por exemplo. Como é que uma empresa que tem... ela já nasce grande, porque o usuário, ele existe e ele vai, é uma certeza que se tem, ele vai consumir aquele produto que é o transporte público todos os dias, onde você não tem uma concorrência,
e você ainda consegue ofertar ou um péssimo produto sem qualquer tipo de expectativa de desenvolvimento para o usuário, ou fechar no negativo, como foi o caso dos Correios esse ano, ano passado. Quando você leva isso para o âmbito privado, ninguém consegue explicar. Não, é inexplicável. Você não tem concorrência e o cara fecha no vermelho. Você não tem concorrência e ainda tem... Era a Celg aqui, né? Quem que era concorrente da Celg? Ninguém. Quem é concorrente da Saniago? É muito discrepante. Agora são 8 horas e 39 minutos. E essas empresas fazem publicidade, gastam uma fortuna, né? Correios gastam com Rede Globo, com SBT, Record, milhões. Agora, quem concorre? Quem não tem concorrente não deveria fazer publicidade. Prefeitura, governo, não tinha que fazer publicidade. Eles não são sorvetes, eles não são cervejas. Eles estão à venda? No entanto, o governo de Goiás, ele é quem mais gasta publicidade no estado, mais do que qualquer indústria, do que qualquer empresa. E a prefeitura de Goiânia segue o fluxo, está gastando publicidade à vontade, toda hora mais aditivo, para, evidentemente, a promoção pessoal da dona Iris, por causa daquilo que eu falei, o desejo insaciável desta senhora, entre aspas. Esse é o programa Papo Aberto, com a ilustre presença do vereador e pré-candidato ao Senado, Jorge Cajuru. Embora aquilo que o Datena falou, viu, Vitor? O sistema não quer. É verdade. Você não tem noção o que eu estou passando. Eu comento com ele sempre, nós falamos por telefone todo dia, e ele fala, não desiste, mas tem hora que dá vontade de desistir, sabe? Principalmente pela imunidade, né, material, formal que tem o parlamentar em todo o âmbito do território nacional. Isso pode amedrontar muita gente, né? Não, principalmente aqui em Goiás, né? O sistema político de Goiás não quer jamais que, de repente, vire senador um Jorge Cajuru, né? Porque daqui a pouco eu vou falar para vocês desse projeto revolucionário meu, aí vocês vão ver por que esse sistema, Dr. Robson, Leandro, Vitor, Deime e ouvintes do Papo Aberto aqui na Rádio Bandeirantes. Vocês vão entender por que o sistema não quer o Cajuru senador de forma alguma. Porque eu apresento projetos como este que eu vou anunciar em primeiríssima mão para vocês aqui. Maravilha, exclusividade. Daqui a pouco uma pausa agora, vamos falar um pouco sobre cultura. Vamos fazer uma pergunta para o Cajuru, eu acho que o Arlen preparou, sobre cinema, Netflix. Dá uma pausa, daqui a pouco, exclusividade, Jorge Cajuru, aqui no programa Papo Aberto. Não. Bom dia, Arlen. Bom dia, tudo bem, Jamie? Bancada, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia especial para o convidado Jorge Cajuru. Bom dia você, Arlen. Na verdade, hoje, como eu tô sozinha, a Laiane não tá entre nós, então eu preparei alguma coisa curta, mas eu acho que eu acertei assim em cheio, né? Porque Silvio Santos vem aí, olê, olá. Vai sair o filme do Silvio Santos, uma produção que vai ser feita pela Imagem Filmes. Vai ser baseada na biografia do Silvio, né? Um livro chama Silvio Santos, a Biografia. Foi escrito pela Márcia Batista e a Ana Medeiros. Isso. Inclusive teve muito elogio por parte do apresentador. Foi o que ele mais gostou. Ele não gostou daquele do Arlindo Silva. Isso. A biografia ela conta com relatos de pessoas próximas a ele, como o Carlos Alberto de Nóbrega, a Maísa Silva, e passa também por histórias do passado dele. Aí, quando ele era camelô, ele vendia caneta, o começo na Rede Globo, até partes assim mais, vamos dizer, delicadas da história, né? O sequestro da Patrícia Bravanel. Sim. Então, a frieza dele, o equilíbrio dele. Sim, e assim, narra a história dele até chegar no patrimônio hoje estimado de 2,5 bi, que é o que estimamos que é a fortuna dele. E como eu disse, foi um strike, né, que o Silvio Santos já foi citado aqui. Quem que ele escolheu para interpretá-lo na série de cinema foi o nosso amigo Rodrigo Faro. Escolheu mal. Então por isso que... O Silvio tá gagá, a verdade é essa. Então as gravações... Silvio e Iris hoje juntos. Só não for passar uma mulher bonita, que não é gagá. Né? Mas também não faz nada, né? Nem com Viagra mais. Está com a idade do Iris. As gravações... Agora é um homem de uma história impecável, né, Wabra? A gente tem que respeitar a história deste homem. Eu fui funcionário dele 16 anos, nunca tive um patrão igual. Nunca fui amigo dele. É mentira de apresentador que diz que vai na casa dele, que conversa com ele meia hora. Ele conversa com você rigorosamente 3 minutos. Nem a Hebe Camargo falava com ele mais do que 5 minutos. Ele é um homem diferenciado, é um judeu, daquele jeito dele, frio, gelado.
Um dia eu fui falar para ele, quando ele renovou o meu contrato, eu falei, Silvio, eu tenho só algo para lhe dizer rapidamente. Ele, o que é, Cajuru? Que quem não tem gratidão não tem caráter. Que você acaba de fazer comigo aqui, depois que eu fui demitido ao vivo da Band pelo Aécio Neves e pelo Marconi Perillo. Aí eu disse, Silvio, minha gratidão. Ele, para com isso, para. Não existe gratidão entre você e eu. Existe relação profissional. Enquanto você der audiência para mim, você vai estar aqui. O dia que você não der audiência, eu te demito. Pode sair da sala. Sair da sala do camarim dele. Não que ele me tratou mal. Ele falou, Cajuru, seja feliz, tá certo, esse é o contrato que você queria, tá bom? Eu falei, Silvio, tá ótimo. Ele falou, mas pare com esse negócio de gratidão. Comigo é profissionalismo. Então o Silvio é frio, mas é honesto. Ele tem palavra. O que ele falar com você, ele cumpre. Esquece. Sim, eu julgo... Diferente do Íris, né? O Íris não tem nenhuma palavra. Já dizia Pedro Ludovico, não existe político mais falso do que Íris Rezende. E assim, eu julgo importante a gente contar essa história, né? Porque é um personagem brasileiro, um ícone. Você pegar um camelô e chegar onde ele chegou. A gente muitas vezes se depara com histórias do estrangeiro, igual teve o filme do fundador do McDonald's, sucesso Netflix, tem a biografia do Walt Disney também. Então, assim, às vezes a gente olha pra fora e esquece dos nossos heróis aqui, que tem que ser lembrado, acho que ressalvados as devidas proporções. O cinema brasileiro, ele tem aprendido a contar essas histórias de uma forma mais atraente. Então, é um filme, as gravações estão marcadas para começar em janeiro de 2019 e a estreia ainda não tem data definida. Mas com certeza, o poder, a imagem do Silvio Santos, o que ele motiva, o que ele cativa as pessoas, eu acho que cada um de nós aqui também, que vê uma pessoa sair da onde ele saiu e onde ele chegou, se sente impactado por ele e tem vontade de fazer isso, comunicar, alegrar e trabalhar com notícia. Agora são 8 horas Só e 45 minutos. Só a escolha do ator que foi péssima. Warley, mais uma Mas vocês não novidade aí? sabiam dessa do Pedro Ludovico, né? Não. Essa Como vocês não sabem, por exemplo, uma exclusiva também. O Henrique Santilo, antes de morrer, escreveu um livro. O único que tem o teor completo deste livro chama-se Luiz Carlos Bordoni, que não conseguiu publicar esse livro até hoje, porque se ele publicar, eles matam o Bordoni. O Henrique Santilo execrou o Marconi Perillo. Que o Marconi Perillo, que hoje vivo, tenta se aproveitar da imagem de Henrique Santilo, que foi um grande homem, que é um político que morreu pobre. Henrique Santilo morreu pobre. Aquele era um grande homem, um grande político, né? Morreu um político honesto, Henrique Santilo. E ele, ao escrever esse livro, antes de morrer, ele execrou o Marconi Perillo como a pior espécie que ele pôde colocar na política. Inclusive até durante a sua carreira também, né, Cajuru, você chegou a fazer um próprio livro também, acho que salvo engano em 2002. Dossiê K. Que falava do Íris e do Marconi. Exatamente. Que chegou a... E o Marconi mandou prender o livro. Prender o livro, que você fazia publicação na Universidade Federal e até houve estudante apanhava. Houve até uma reviravolta até da própria universidade, no sentido de... Por que obstaram, sendo que a polícia militar não seria competente para poder fazer aquele ato. Né? Ele mandou bater em estudantes. Exatamente. A Folha de São Paulo fez matéria sobre isso. Levando em consideração esse ponto que você narrou aí com relação ao Marconi Perillo, é claro que aqui tem as suas respectivas ressalvas que você possui pessoalmente relativa a essa situação. Nós sabemos que ele aí as pessoas falam que Cajuru, mas você tem alguma coisa pessoal com ele? Não tenho nada não, eu durmo com ele todo dia e tal. Ele só castrou a minha rádio e mandou violentar a minha ex-mulher. Aí vocês querem que eu tenha o quê por ele? Amor? Não, exatamente. E como político ele destruiu Goiás durante 20 anos. E eu sou o único, Dr. Robson, graças a Deus, que posso falar do Marconi Perillo, porque eu nunca fui amigo dele. Eu nunca estive com ele. Diferente dos outros políticos de Goiás, que hoje não estão com ele, mas estiveram com ele por 12, 14, 16 anos e depois brigaram com ele por algum motivo. Ou por interesse ou algum motivo. Eu não. Eu nunca tive relação com ele e o denuncio desde 1º de janeiro de 1999, quando ele entrou no governo. No primeiro dia eu já fiz uma denúncia, porque ele prometeu reduzir o ICMS. Não sei se você se lembra. Ele prometeu em campanha, eu tenho um vídeo disso, que era o ICMS mais indecente do Brasil e queria acabar com essa indecência. No primeiro dia. Como ele não cumpriu, eu já meti o pau nele no primeiro dia. Então eu sou o único. Não tem ninguém, não tem Caiado, não tem... Você pode escolher quem você quiser. Todos esses conviveram com ele, com o governo dele, durante 10, 12, 14 anos, e depois que brigaram.
Eu tenho, graças a Deus, autoridade para falar dele, porque eu nunca tive relacionamento nenhum com ele, relacionamento pessoal, nunca fui na casa dele, nunca estive com ele, além do dia do debate na Rádio K entre ele e o Íris, mediado por Juca Kfouri em 1998. Nós temos aqui participações lá da cidade de Uruaçu, Goiás. Mandando um abraço, Cajuru, Uruaçu toda está sintonizada lá, Maria das Graças e também o E Nivaldo. eles falam que o Cajuru não é conhecido no interior, que ele é campeão de votos em Goiânia, mas no interior não. Tem que ser muito imbecil para dizer isso, né? Amanhã vai ter pesquisa de Diário da Manhã, segunda-feira tem pesquisa do Popular. Aí você vai ver o que eles vão fazer de sacanagem comigo, porque a última pesquisa que o Serps soltou, eu também soltei. Soltei uma gravação, bomba, porque eu tenho 186 horas de gravação de Marconi Perillo. Ninguém tem isso. Aí eu soltei uma gravação, sabe do quê? Do Marconi mandando pagar 150 mil reais para o Serps. E eu tenho outra, segunda-feira eu solto mais uma. Toda vez que o Serps me sacanear na pesquisa, eu boto a gravação para que Goiás inteiro saiba que pesquisa feita em Goiás é comprada, é corrupta. Bom dia a todos. Se o Brasil tivesse político como o Jorge Cajuru, não estaríamos nessa situação. Ele há muito tempo, eu quero ver ele um dia como presidente do país. Embora um dia ele disse que não iria ser político se não tiver enganado. Foi mas verdade, acho que não teria outro melhor para o país. É o Procópio. Abraço para você. Entrevista com o Cajuru. Eu sou assim, direto. É um político que fala a verdade e isso que o eleitorado quer saber hoje. É um dos nossos ouvintes também. Qual que é o nome dele? Heraldo. Heraldo, abraço. Heraldo, um abração pra ele. Então, Cajuru, agora nós temos aqui o espaço aberto para realmente falar sobre o seu projeto, o que você é a primeira vez que eu vou falar. Primeira vez que você vai falar. Exclusividade. De maneira exclusiva. Então nós estamos aqui somos todos ouvidos, nós e o Brasil inteiro. Deme, Rodrigo, Vitor, Dr. Robson, Warley, ouvintes do Papo Aberto da Rádio Bandeirantes. Vou falar aqui pela primeira vez, embora minha equipe considerava que eu deveria deixar para a campanha lá na frente, a partir de 15 de agosto, vou falar aqui porque eu sei que ninguém vai ter coragem de aceitar o meu desafio, que eu vou registrar em cartório em caráter irrevogável, que é simples. Para mim, educação é prioridade, o resto é perfumaria. Então, o meu primeiro principal projeto como pré-candidato ao Senado é propor que façamos do Brasil algo semelhante ao que fez John Kennedy quando assumiu a presidência americana e surpreendeu a todo mundo, liberando todas as verbas que existiam para fortalecer as universidades, as escolas, e contratou os maiores intelectuais dos Estados Unidos para que fossem professores ganhando salários extraordinários, e daí veio a revolução da educação americana. Como a gente pode revolucionar a educação no Brasil? A proposta é simples, e eu não só apresento o projeto, a proposta, eu apresento a solução. E aí que vem, vocês vão entender, o porquê que o sistema não quer o Cajuru senador de forma alguma. É simples. Vamos transformar o professor, a professora neste país, o educador, para ele ter motivação para trabalhar, dando a ele 50% do salário do parlamentar de Brasília. Ele vai receber 50%. Hoje ele recebe R$ 2.500, R$ 2.800 no máximo. Não é isso? Ele vai passar a receber, então, R$ 20 mil por mês. É metade do que ganha um congressista em Brasília. E o que vai acontecer com ele? Parte desse dinheiro, tipo 10% ou 20%, ele vai ter que investir nele mesmo, obrigatoriamente, para qualificá-lo melhor, como professor e como educador. Perfeito? Fazendo cursos fora do Brasil ou aqui no Brasil, enfim, para ele estar cada vez mais preparado para os nossos filhos, para a nossa futura geração. Certo? De onde vem esse dinheiro? Porque é fácil você fazer um projeto desse. Simples. A classe política brasileira terá que abrir mão de 50% de tudo o que ela tem direito. Desde o salário a todas as regalias, as verbas de gabinete, as verbas indenizatórias, tudo. Auxílio moradia,
tudo. Jatinho particular, como a dona Lúcia Vânia, senadora, 16 anos, que é a campeã brasileira de gastos com jatinhos particulares e passagens aéreas, para você ver que eu sou isento, eu não falo só de Marconi Perillo, estou falando de Lúcia Vânia, que é a campeã brasileira de gastança com dinheiro público. Logo, ela que é bilionária, tem herança de banqueiro, perfeito? O seu ex-marido ganhou uma fortuna com o seu ex-banco, o BBC, e ela já tem fortuna da própria família Abrão, e mesmo assim ela não abre mão de nenhum centavo público para ir a Valparaíso, aqui perto, no entorno. Ela tem que ir de jatinho particular pago por nós. Então esse dinheiro viria da própria classe política, ou seja, ela teria que cortar na própria carne 50%. Os 50% dariam suficientemente para a gente investir na educação, partindo do educador. Investindo no educador, investindo na melhoria das escolas públicas, da merenda escolar e principalmente das universidades e faculdades, com direito a todas as pessoas de A a Z a terem uma boa faculdade, uma faculdade digna. Então é cortar na própria carne, porque o que a classe política custa no Brasil é algo criminoso. O Brasil tem mais de 77 mil políticos eleitos. São mais de 5 mil municípios. Estou falando de vereador até presidente da República. Então, se você somar o que toda essa classe política gasta, ou seja, do nosso bolso, o que ela custa, se ela abrir mão 50%, ela economiza anualmente bilhões de reais. Bilhões de reais. O presidente Michel Temer, nos 2 últimos anos dele, se ele conseguisse promover 50% de redução do custo da classe política, ele não precisaria de reforma trabalhista, de reforma previdenciária e nem de admitir tirar R$10 do salário mínimo, que é o salário mais vergonhoso do mundo para o brasileiro. É só cortar na própria carne. O problema é esse. Por isso que o sistema não quer o Cajuru. Por quê? Porque eles não aceitam abrir mão de nada. Veja a própria Câmara aqui, onde eu tenho respeito por vários colegas, só que eles não aceitaram abrir mão do que eu abri. Eu respeito, tem alguns que não têm outra renda, e é justo o salário porque eles fazem jus, eles trabalham direito, tem gente lá na Câmara. Agora não abrir mão de nada, não abrir mão de gasolina, cafezinho, de celular, de carro. Para que carro? Para que carro para ir na Câmara se você pode aqui em Goiânia ir de bicicleta na Câmara, meu Deus do céu? A luz, por fineza, obrigado. Não, porque eu estou filmando pelas minhas redes sociais. Então eles não abrem mão, como você falou, café, água, entendeu? Qualquer despesa de gabinete, tudo, né? E olha, o vereador não é como muita gente pensa. O vereador não tem verba de gabinete. Quem tem é deputado. O vereador tem 12 cargos. O deputado tem 100 e poucos cargos. E senador tem 186. Você acha que eu vou ter 186 cargos? Custa você cortar 50%, que na minha opinião, já, né, Cajuru, tinha que ser menos. Quando né? você fez... Então, esse é o projeto revolucionário que, graças a Deus, eu já tenho o apoio de 12 senadores que vão continuar, que não vão disputar a reeleição, correto? Que vão continuar lá, liderados pelo senador Regufe, que é meu amigo pessoal. Então, de repente, se a população goiana quiser que eu chegue lá, essa Lídia que ligou aqui, ela vai ter surpresa, né? E ela vai ter que queimar a língua dela e pedir desculpa para mim, porque ela vai ver que o Cajuru chegou lá, fez diferença, fez história e honrou o estado de Goiás. E aí ela vai pedir desculpa para mim. A menos que ela não vá pedir desculpa, porque eu repito, ela é jagunça de mídia, é funcionária de palácio de alguém. Se ela for, eu quero que ela vá pro raio que parta. Quero agradecer a participação do Roberto aqui na Bandeirantes também, 820, mandou sua mensagem. Francisco disse que discorda do Jorge Cajuru a respeito do Henrique Santini, por ter sido um grande político, mas ele arrebentou com os pacientes de doenças mentais, provavelmente lá em Anápolis. Francisco, mas ele diz assim que o seu voto, o meu voto é dele. Mas, meu querido, eu não falei dele como político. Administrativamente falando, ele cometeu vários erros, eu concordo com você. Eu falei que ele morreu honesto, que ele não roubou. Isso que eu quis dizer. Júlio, nós estamos indo para a reta final aqui. Acho que já foi um bate-papo muito aberto, foi um papo aberto, legal, foi bem tranquilo. Não, eu falei aqui rigorosamente tudo. Tive o privilégio que vocês proporcionaram
proporcionaram através da presença ao vivo do José Luiz da Atena, que é quem me conhece, porque é muito ruim você ouvir falar de você quem não te conhece, Demi, né? É péssimo. Então aqui em Goiás tem jornalista que nunca conversou comigo e ele emite comentário a meu respeito assim, sem mínimo de embasamento, né? Por isso que eu acabo dizendo que em Goiás eu, às vezes, prefiro, ao invés de jornalistas, do ponto de vista ético, eu prefiro as diretrizes. Nosso tempo acabou. Agora, gostaria de agradecer também aqui. Bom dia, parabéns pelo programa. Sempre votei no Cajuru, apesar de ter uma mágoa com ele. Certa vez, numa transmissão esportiva, na minha cidade de Piracanjuba, disse que o Piracanjuba Esporte Clube era o pior time do mundo. Como assim? Então é mentira dele, porque eu nunca transmiti futebol em Piracanjuba. André Ribeiro, Parque Amazônia, um abraço. Quando que Piracanjuba teve futebol? Fala pra mim. Não. Quando que disputou o Campeonato Goiano? Primeira divisão, não. Hã? Primeira divisão, não. E eu nunca, você me desculpe, mas eu nunca transmiti segunda divisão. Então é mentira dele. Eu nunca fui a Piracanjuba, eu nunca diria isso, Piracanjuba, pior time do mundo. Você tá maluco. Bom dia, vê como é que era. Eu falo mesmo. Vai mentir no inferno. Você conseguiu ser mais mentiroso que o Marconi Perillo. Eu gostaria que o Cajuru fosse eleito senador e que o Senado só tivesse um senador. Gostaria de parabenizar porque 81 é uma sacanagem, né? Ivan de Goiânia. Muito obrigado, Jorge Cajuru. Obrigado a vocês todos. Do Papo Aberto. No plural, obrigado à equipe do Papo Aberto. E continue com um programa desse. Aliás, com toda a franqueza, vou dizer aqui. Eu ainda não tinha participado de um programa de rádio com esta qualidade, com este nível, com esta liberdade, de jovens que sabem perguntar, que sabem discutir, que sabem colocar em pauta assuntos importantes. Diferente de outros programas que eu fui e não pude falar como vocês deixaram aqui. Eu fiquei muito feliz e vou retransmitir na íntegra este programa nas minhas 28 redes sociais. O Pedro é o filho do Zé Gomes, não é isso? Pedro é diretor da rádio. Não é o filho do Zé Gomes? Não tem essa informação. Não. Acho que é o filho do Zé Gomes. É o filho do Zé Gomes. O Pedro é um grande cara. Deu um sinal ali. É um menino de ouro. Maravilha, muito obrigado você que participou. O Mozart também já está mandando sua mensagem. Muito obrigado, acabou o programa Papo Aberto. Navegue conosco pelas 28 redes sociais do Cajuru e escolha por qual página você prefere nos seguir. O comando da página Selo Azul, facebook.com/Cajuru Goiás. E lá você pode rever os nossos programas quando e a hora que você quiser. Compartilhar, deixar seus comentários. Eu aproveito para agradecer aos milhares de pessoas que nos acompanham no Brasil e no exterior também. Já chegamos à marca de mais de 600 mil seguidores no estado de Goiás. E a marca de mais de 120 milhões de visualizações em todo o país. Voltamos às 7 horas da noite com a edição da noite do seu telejornal A Voz de Goiás, do seu parlamentar, Jorge Cajuru, seu empregado público 100% político e prazerosamente voluntário. Espero vocês logo mais às 19 horas aqui no facebook.com/Cajuru Goiás.